Indo bem aí? Consegue me ouvir claramente? Tranquilo? Tudo Tranquilo, certo? professor. Vem, ouvem, então vamos lá. Gente, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre administração de disponibilidades. Vamos entender, então, o que a gente está falando. A gente está falando sobre recurso financeiro, a gente está falando sobre dinheiro, tudo bem? Então, o que são disponibilidades? É aqui que a gente precisa começar a entender todo esse drama. Na verdade, disponibilidades, quando a gente ouve esse termo disponibilidade, é o quê? É recurso disponível. E aonde vai estar esses recursos disponíveis? A gente pode estar falando, por exemplo, sobre o numerário mantido em caixa, ou seja, os valores que você tem já no seu caixa, no seu fluxo de caixa, e são temas correlacionados, tá? Entre fluxo de caixa e disponibilidade. O saldo bancário, que é livre para movimentação, e as aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, por exemplo, o dinheiro da poupança, que eu posso chegar lá e retirar a hora que eu quero. E aí a gente tem uma complexidade quando a gente fala muito sobre administrar disponibilidades, por razões óbvias. Porque se eu tiver uma baixa disponibilidade, a minha capacidade de solvência é muito ruim. E se eu tiver uma alta disponibilidade, eu começo a ter prejuízos na rentabilidade, porque aquele valor que foi investido, que estaria disponível, não está me rendendo nada. E o objetivo da administração financeira é maximizar rendimento. Porém, eu não posso ficar com recursos sem ser alocados, ou posso tomar algum tipo de prejuízo na minha saúde financeira, não tendo recurso disponível para poder trabalhar. E entenda que isso é diferente de capital de giro, tá? Porque o capital de giro, você tem ali um valor fixo nos seus custos para poder manter a estabilidade da empresa. E a disponibilidade de recursos, ela é muito além do capital de giro, porque ele é um valor que você tem ali, teria condição de imediato você fazer uso daquele recurso. Então, existe uma pequena diferença entre os dois, mas os dois compõem a mesma coisa, tá certo? Então, basicamente, deixa eu só ver se eu preciso aprovar a pessoa que entrou aqui. Preciso. Seja bem-vinda, Manuele. Continuando aqui. Então, basicamente, quando eu falo sobre administrar possibilidade, é buscar o equilíbrio entre a rentabilidade do meu dinheiro que está em uso e a disponibilidade dos recursos para que eu não fique com abaixo aí do nível do que eu preciso, certo? Então, para a gente poder contextualizar isso, a administração de caixa é uma das áreas-chave da administração do capital de giro, já que temos títulos que são negociáveis, as aplicações financeiras, que são os ativos mais líquidos da empresa que possibilitam pagar as contas dos vencimentos. Os ativos líquidos constituem um agregado de recursos para cobrir o desembolso inesperado, reduzindo assim risco de liquidez. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem prático sobre desembolso inesperado. Imagina que você está com o carro da empresa e, de repente, esse carro da empresa deu problema e você precisou desembolsar um valor. Esse valor foi previsto no capital de giro? De jeito nenhum. Esse valor ele vai indo aonde? Eu tenho condição de arcar com esse custo? Então, existem alguns desembolsos que são inesperados e que você tem que ter ali uma condição para que você não fique refém daquilo, mesmo que você não tenha ali a disponibilidade, assim, a espera, né, desse custo que vai ser gerado. As disponibilidades compreendem um numérico mantido em caixa. Espera só um pouquinho de novo. Preciso aprovar mais alguém aqui. Peraí. Seja bem-vinda, Roseli. Estamos aqui. Vocês conseguem ver minha tela ainda, gente? Só para eu poder saber? Sim, professor. Beleza. As disponibilidades compreendem o numérico mantido no caixa, os saldos bancários livres de movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata. Ou seja, todo recurso que eu tiver disponível naquele momento e que eu tiver condição de imediatamente fazer uso dele, a gente chama de disponibilidade. Detalhe importante para quem chegou agora, a gente estava falando que se eu tenho muito recurso disponível, eu provavelmente vou ter problema de rentabilidade, porque aquele recurso não está me rendendo nada, apesar dele ser de uso imediato. Mas também, se eu não tiver o recurso aplicado, disponível na hora que eu precisar de alguma eventual utilização desse recurso, eu também posso ter problema. Então, o equilíbrio das duas coisas é a administração de disponibilidade. Se as unidades forem mantidas em nível muito baixo, haverá comprometimento da capacidade de solvência da empresa. Por outro lado, o excesso de disponibilidade prejudica a rentabilidade. A administração de disponibilidade buscará equilíbrio entre tais extremos, mas não é uma tarefa muito fácil devido à dinâmica e os descompassos do fluxo de pagamento e recebimentos. E aqui entra um ponto. A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a ideia de você trabalhar o seu fluxo de caixa
para que você tenha ali um pagamento de fornecedor que seja compatível com a venda que você tem, que seja compatível com o relacionamento do estoque que você tem. Isso tudo a gente tem que sempre pensar para que você saiba qual o valor que você tem que ter disponível em seu capital de giro para você poder manter a sua empresa funcionando. E todas as estratégias que a gente conversou a partir daqui foram justamente para que a gente possa equilibrar esses rendimentos, esses valores, para que você não tenha problemas aí com a sua empresa, para que você não tenha que buscar capitais externos, para que você não tenha que fazer empréstimo, nada disso. Porém, é uma situação muito difícil você administrar esse tipo de questão, justamente por conta da dinâmica que as empresas hoje em dia possuem. Geralmente os custos nem sempre podem ser previstos, nem sempre eu vou ter com certeza o valor entrando. Então, é uma situação para você administrar de acordo com a realidade do seu fluxo de caixa. Bem? Os princípios da administração financeira pressupõem que a maximização da rentabilidade deve ser alcançada através de atividades operacionais. E lembra dessa parte aqui, e não sobre aplicações financeiras de alto risco. E aqui que entra o ponto da gente poder observar. Porque quando eu trabalho com atividades operacionais, eu consigo ter aí uma condição de administrar melhor os recursos que vão ser empregados. Quando eu trabalho com aplicações de alto risco, eu posso estar arriscando muito o patrimônio da minha empresa e, consequentemente, posso estar tornando aí uma rentabilidade muito arriscada. Por isso que a eficiência da administração de recursos financeiros, basicamente, é você equilibrar. Você não pode nem aplicar de uma forma arriscada demais, nem pode também tirar essa possibilidade de melhorar as atividades operacionais da sua empresa. E como que você administra tudo isso? Só para a gente poder relembrar algumas coisas que ficam mais claras. A administração eficiente do caixa, da disponibilidade, contribui para você maximizar o lucro da empresa. A tesouraria da empresa, ela é responsável por isso, e algumas contas que a gente já sabe que vão ter uma grande força na hora de você trabalhar com o seu caixa. A primeira delas que você tem que pensar sempre vai ser a contas a pagar e contas a receber. Essas duas vocês sabem que são os corações ali do seu fluxo de caixa. É por ali que você vai conseguir visualizar de forma real qual que é a perspectiva de recebimento, quais são os prazos de recebimento e como que você tem que pagar as suas contas. E o estoque também entra nessa ideia toda também, porque o estoque nada mais é do que uma forma de você trabalhar com o seu patrimônio. Então, o estoque ele fica ali à disposição para que você possa atender de imediato o seu cliente. E também a coordenação de atividades de compra, estocagem e vendas. Então, tudo isso ele influencia fortemente o seu caixa. E aí a gente sempre tem que pensar num saldo que seja positivo por conta de algumas questões. A primeira delas é a incerteza do recebimento. E isso a gente sabe que é complicado. Às vezes o cliente seu deixou de pagar um boleto, às vezes ele fez uma coisa a prazo e deixou de honrar os seus compromissos. Às vezes você fez ali uma extensão muito grande no prazo de pagamento desse cliente, parcelou em muitas vezes, e por conta disso você acabou ficando desfalcado em dinheiro imediato. Você pode, por exemplo, ir para uma empresa de factory, você pode tentar trazer outras soluções, mas com certeza isso vai implicar em juros e multa para você. Então é um pouco delicado você trabalhar com incerteza de recebimento. E também a gente tem necessidades naturais de saldo de caixa. Então existem algumas contas que são prioritárias e que você precisa ter valor em caixa para você poder trabalhar. E quando você não tem esses valores, você acaba recorrendo para instituições bancárias, que pode ser o grande veneno das empresas. A gente até falou bastante sobre isso nas aulas de demonstrativos contábeis. Geralmente as aplicações de liquidez imediata geram rendimentos menores do que as aplicações de médio e longo prazo. Justamente porque quando você investe em um local em que você tem acesso direto àquele valor, geralmente os valores são menores que rendem para você. Já aplicações de médio e longo prazo, aqueles investimentos que você faz para que você possa ter um rendimento melhor lá na frente, essas geralmente têm aí uma condição melhor para que você possa trabalhar. E aí entra aquele velho embate ali, aquele velho conflito entre liquidez e rentabilidade. O que é melhor para você? Você ter o patrimônio naquele momento que você precisa usar, ou seja, aquilo que é líquido para você, aquilo que é ágil, rápido, aquele recurso que está empregado para que você use, ou você vai trabalhar com a rentabilidade, aquilo que vai te render frutos mais para frente. Por isso que administrar todo o saldo de caixa é muito importante para que você possa achar o equilíbrio entre as duas coisas. Eu não posso nem ficar desfalcado no valor que eu tenho ali a poder trabalhar naquele momento, eu também não posso ficar esperando não render nada do valor que eu tenho ali previsto, o valor que eu tenho ali acertado como investimento. E a gente tem algumas razões importantes para você poder trabalhar
com a manutenção de disponibilidades. A primeira delas são os negócios, as transações, que seria basicamente os pagamentos de transação gerados pelas atividades operacionais, como matéria-prima, serviços de profissionais e salários. Ou seja, eu tenho que manter um valor fixo, um valor idealizado ou previsto, para que eu possa fazer os pagamentos de transação. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você comprar, outra coisa é você pagar. A gente vai voltar a falar sobre o ciclo financeiro para a gente poder entender essas duas coisas que são diferentes. Mas eu preciso manter a disponibilidade por conta dessas transações que são comuns aí na minha empresa. Eu preciso também ter um motivo, a gente chama de precaução, seria aqueles pagamentos de eventos não previstos. Então, eu tenho que ter algum fundo disponível, nem que seja um valor assim idealizado, de acordo com as minhas finanças, para eventuais problemas que possam acontecer. E também precisa aproveitar os motivos de especulação, ou seja, aproveitar as oportunidades lucrativas. Então, quando eu falo sobre custos por oportunidade, seria aquele valor que, poxa, hoje eu tenho condição de comprar um prédio novo para minha empresa, só não vou comprar porque eu estou com um problema de caixa. Então, eu perdi uma oportunidade de um valor. Aquele mesmo imóvel, daqui para frente, vai estar um outro custo. Então, eu perdi, de fato, por exemplo, 200, 300 mil reais, porque eu não comprei naquele momento. Eu só não comprei naquele momento porque meu caixa não estava equilibrado. Ou seja, eu já perdi valor para minha empresa por eu não comprar algo, então, ou por eu não especular uma ação, uma empresa, e a gente pode voltar no mercado de ações que a gente falou no comecinho da disciplina. Então, quando você tem que manter a disponibilidade justamente porque você pode, talvez, especular algo que possa te render lucratividade no final. Por isso também é uma das razões para você manter ali um valor de disponibilidade. Fatores que influem no caixa mínimo. E aqui a gente tem aqui os problemas que acontecem hoje para que você possa não ter condição de ter disponibilidade de valores do seu caixa. A primeira delas é a falta de sincronização, ou seja, as pessoas que não conseguem se organizar nos seus múltiplos custos que estão envolvidos nos seus departamentos ali que estão sendo administrados pela gestão financeira. Então, às vezes, um departamento da empresa ou departamento da empresa não se conversam, ou então os valores de cada caixa não os batem com a necessidade da administração financeira, e isso acaba tornando ali um desincronismo total aí entre empresas. Então, às vezes, alguns acionistas ou alguns donos, isso acontece muito quando você tem sociedades ali, um dono pensa de um jeito, outro dono pensa de outro, cada um quer gastar de um jeito, isso acaba não conversando com a administração financeira, ou então departamentos com valores muito diferenciados de caixa, eles começam a conflitar entre eles, então falta o sincronismo. Falta também a possibilidade de eventos não previstos, ou seja, você não previu que algo aconteceria e por conta disso você acabou tendo aí que ter um desgaste, um desembolso muito forte, é por isso você teve aí seu caixa foi afetado de forma direta, tá? Acesso a fontes de financiamento, então às vezes você não teve acesso a fontes de financiamento direto e por conta disso você teve aí uma perda do seu caixa mínimo. Né? Relação com o sistema financeiro, muitas vezes você tem ações de alto risco, você tem aí empreitadas que você imaginava que dariam certo e elas não deram, isso vai impactar direto no seu caixa, porque você pode tomar um prejuízo em cima disso. A chance de furtos ou desfalques, então mesmo que você tenha ali algum tipo, espécie de seguro sobre aquela ação financeira, você pode também acabar sofrendo algum tipo de ação de má fé, ou então algum fornecedor que de fato, algum cliente que de fato teve aí a ideia de desfalcar você ali, de consumir algo e não receber, e não pagar por aquilo, e dar calote mesmo, então é uma condição, ou então mesmo funcionários que possam fazer algum tipo de desvio, então isso também vai influenciar diretamente no caixa, isso não pode ser previsto, tem que ser cuidado, mas não dá para você ter certeza. Os prazos de pagamento, recebimento de estocagem acima do necessário, aquilo que a gente já conversou, que seria você dar muito prazo para o cliente, ou então você comprar muito estoque e não conseguir desovar esse estoque, tudo isso também vai influenciar no seu caixa mínimo. As várias contas correntes que existem, então você tem ali uma empresa com 8 contas correntes e sendo que você paga a taxa para 8 bancos, e isso começa a ficar inviável, mesmo que você tenha uma linha de crédito nesses bancos todos, você começa a se embaranar muito, então isso pode acontecer também. A produção de desperdício, ou seja, quando a empresa não se auto-organiza para poder fazer contenções de custos e começa a gastar achando que não tem fim, então isso também pode impactar diretamente no caixa mínimo da sua empresa. As taxas de inflação, a gente conversou bastante sobre isso, o valor que é hoje, amanhã não é o mesmo valor, então isso também vai influenciar diretamente
no caixa mínimo da empresa. Política de crédito, então, às vezes, você tem ali uma política de crédito naquele momento, com uma instituição financeira, aquilo com o decorrer do tempo aumenta muito os juros, então você acaba pagando muito mais para ter aquele mesmo valor que você tinha antes. Então, às vezes, você tem juros exponenciais que acabam quebrando a empresa, acabam trazendo vários prejuízos, caso você tenha que buscar capital em uma instituição bancária. Existem outros modelos de gestão de caixas, ou seja, você tem caixas paralelos ali, caixa 2, que pode influenciar negativamente a sua empresa, trazendo aí uma outra forma de você tentar gerir, e isso dá sempre muito problema. Quando você tem mini caixas dentro do seu caixa, isso geralmente traz um grande problema para a sua administração. E a regularidade dos recebimentos, ou seja, você tem ali uma previsibilidade de recebimentos e nem sempre elas acontecem da forma que você esperava. Isso também pode influenciar muito aí no seu caixa. Então, para que a gente possa entender de fato aí, o fluxo de caixa é uma movimentação de entrada e saída de recurso financeiro, e ele é planejado a curto prazo e cobre normalmente um lapso aí, um período de 12 meses. E evidencia mês a mês os recebimentos e pagamentos entrados por natureza e os déficits e superávites decorrentes conforme esse exemplo que eu trago aqui para vocês. Então, aqui basicamente é uma ideia de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele está separado semanalmente, então aqui eu consigo saber exatamente o que entrou e o que saiu, e aí eu posso colocar positivo ou valor normal com o que entrar nesse fluxo de caixa, e o que sair coloco como negativo, e no final eu faço a somatória desse item aqui por dia. Isso depois eu posso fazer semanalmente, depois mensalmente, e aí você consegue fazer essa previsibilidade do fluxo de caixa. Isso aqui a gente até deu uma olhadinha nas aulas anteriores. A análise que a gente tem que olhar para esse fluxo de caixa, basicamente, é que uma vez lançados os valores estimados em reais, pode estabelecer saldos previstos do caixa da empresa. Ou seja, você começa a identificar ou a fazer uma previsão dos custos que você vai ter e do lucro que você vai ter em cima disso. Os valores acumulados negativos sugerem uma necessidade de obtenção de recursos externos, ou seja, ou postergação de alguns compromissos, o que justifica desmembramento dos desembolsos de caixa de acordo com suas finalidades. Aqui é uma estratégia muito interessante que a gente vê a partir do fluxo de caixa, que seria o seguinte: você está olhando que você está tendo menos entrada do que você deveria, você está tendo mais saída do que você deveria. Ou então você começa a observar que você está tendo um desequilíbrio pelo fluxo de caixa e você começa a administrar esse fluxo de caixa. Por exemplo, um fornecedor que você teria que pagar até o dia 15. Você liga para ele e pergunta: cara, eu posso te pagar no dia 20? Isso é uma forma de você tentar postergar um pouco aquele valor. Ou então você chegar no seu cliente e falar: olha, se você tiver essa condição, você está para me pagar no dia 15, você consegue pagar no dia 10? Se você tiver uma boa conversa com o seu cliente e ele tiver essa condição, você também já trouxe o recurso mais próximo. Ou seja, você já conseguiu administrar um pouco mais aquela finança. Porque muitas vezes a empresa tem um valor, só que ela vai receber esse valor total daqui 3 meses, daqui 6 meses. E você tem, às vezes, custos que são imediatos. Então, mesmo que você tenha ali uma disponibilidade de valor, muitas vezes vale a pena você tentar fazer esses ajustes para que você não tenha um problema aí de gargalo financeiro, para que você não fique apertado. Uma vez detectados os valores negativos de caixa, deve-se identificar os fatores que geraram e procurar negociar com o fornecedor, com antecipamento, com antecipação de pagamento, ou então atraso desse pagamento, de modo a mostrar interesse em liquidar o débito sem ocasionar maior transtornos. E aí é aquele ponto: você está devendo, é verdade, mas você está sendo sincero e honesto, pedindo um pouco de mais prazo para que você possa equilibrar as suas contas. E se você tiver um cliente na mesma situação, a mesma coisa. Mas o cliente quer te pagar, só que às vezes ele precisa de um pouquinho mais de prazo. Dependendo da sua condição, você tem condição de fazer isso, certo? Alguns procedimentos devem ser evitados, como, por exemplo, isso aqui é a nossa regra de vida, que é o que geralmente atrapalha muito as empresas. A primeira coisa é postergação do salário de empregados. Essa é a última coisa que você tem que pensar. O funcionário quer receber em dia. Isso ele não tem culpa de que não está entrando venda, ou que está tendo maior prejuízo, ou que você aplicou errado o seu fluxo de caixa. O funcionário tem os seus compromissos. Então, postergar salário é um grande problema. Comissão de funcionário também é um grande problema. Pagamento de conta que vai te gerar um grande encargo ou um problema de juros, assim, também é um problema. E outras, as contas fundamentais, como, por exemplo, aqui,
A energia elétrica, água, telefone, internet, são coisas que não podem parar de movimentar o seu negócio, também são problemas. Então, essas contas, esses valores, eu preciso ter garantida a disponibilidade deles para poder manter minha empresa. O restante, eu posso tentar fazer com que isso seja postergado para quando eu tiver o valor entrando. Isso pensando em um colapso de fluxo de caixa. Isso pensando em você ter um problema financeiro para administrar. E não se engane, meus amigos. Quando a gente olha para esse tipo de quadro, isso é comum acontecer nas empresas, que mês você está tranquilo, mês você não está. Isso vai variar muito de acordo com a situação. E outra coisa também que a gente precisa tomar um certo cuidado é porque existem relações com os bancos. Essas relações são muito estreitas. E é importante você saber como lidar com as instituições bancárias, porque existem aí diversas situações que você acaba ficando na mão do banco. Para a gente poder entender um pouquinho, boa parte da administração do disponível passa por uma instituição financeira, ou seja, recebimento e pagamento, através de troca de cheque, aplicação com folgas financeiras, na manutenção de recursos para suas finalidades financeiras. A manutenção de um relacionamento com o bancário e o entendimento da forma de como funciona esse sistema financeiro constitui um aspecto primordial na administração de disponibilidades. Obviamente, você está com sua poupança passando por um banco, você está com sua entrada financeira passando por um banco. Dificilmente a empresa vai receber valor por ela mesma, geralmente o pessoal deposita na conta, ou então você emite um boleto para o seu cliente, porque o cliente vai pagar, esse valor vai cair na conta, ou então, por exemplo, você teve ali uma linha passou no crédito, então quem vai debitar isso para você no crédito vai ser o banco. Então, existe uma necessidade de você ter uma relação muito pessoal e muito direta com o seu banco, mesmo você sendo uma pessoa jurídica. Então, é importante que algumas coisas sejam trabalhadas isso de uma forma muito clara. Por isso que é bom evitar você ter aí 2, 3, 10 bancos da sua empresa, porque isso vai dificultar essa relação com os bancos. Os grandes bancos comerciais possuem centenas de agentes espalhados pelo país. Operando com um banco comercial, a empresa conta com todo o suporte das demais instituições financeiras com conglomerado financeiro, tais como os bancos de investimento, financeiras e seguradoras. Ou seja, quando você trabalha com uma empresa, você está trabalhando com uma administração financeira de uma empresa, você geralmente procura um parceiro, um banco parceiro, e você acaba consequentemente investindo nesse banco, trabalhando com todos os pacotes de recursos que ele oferece, e isso acaba fazendo que você se torne um pouco refém daquela instituição financeira. E às vezes você vai trabalhar com administração de disponibilidade, você vai ver como é que está funcionando esses valores que entram e saem do seu caixa mediante os demonstrativos financeiros que vêm do banco. E existem vários serviços que os bancos trabalham. Eles trabalham, por exemplo, com movimentação de números através de cheques e ordens de pagamentos, débitos em conta corrente, cobranças de duplicatas para você, os seguros, a subscrição de ações, aplicações financeiras de curto, médio e longo prazo, caderneta de poupança, aplicação em ouro e ações de empresas desse formato, empréstimos e financiamento de capital de giro, descontos de duplicados e promissórias, financiamento por impostos, importações e exportações, financiamento para micro, pequeno e médias empresas, operações até do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Tudo isso funciona a partir da sua escolha para a instituição financeira. Então, quando a gente pensa em disponibilidade, a gente não pode fugir desses caras. E aqui entra um ponto, porque o banco ele vai querer que você mantenha uma manutenção geral nos seus recursos. Ele vai querer te oferecer crédito, ele vai querer te oferecer coisas com menos taxas de juros, talvez, mas ele quer que você continue mantendo o fluxo de valores entrando na conta, justamente porque o banco ele vai funcionar mediante as transações bancárias que você vai realizar, ele vai cobrar por cada uma delas. Então, teoricamente, existe manutenção de recursos paralisado na conta, é proibido, ou seja, se eu não movimentar a conta, ele não pode cobrar de mim isso. Porém, os bancos acham várias formas de fazer com que o cliente possa estar girando esse valor dentro da sua instituição bancária. O que para o banco é recurso e para você acaba sendo despesa. Então, você lidar com a disponibilidade olhando para os serviços bancários também vai influenciar diretamente com a disponibilidade de recursos que você vai ter. Então, empregar isso de forma correta, observar cada movimentação financeira, descrever essa discriminação, essa relação financeira que você está tendo, é importante para que você possa ter condição aí de ter aí a disponibilidade dos recursos.
E o float também é uma ideia que é interessante vocês conhecerem, porque é o que é um nome que a gente se dá aí a um delay ali, um espaço entre o pagamento que acontece entre do cliente, ou seja, a movimentação bancária que acontece do cliente, e quando aquele valor aparece de fato aí disponível na sua conta bancária. Então, o FOT refere-se à existência de saldo na conta de uma empresa no banco e o valor registrado pela empresa em seus controles bancários. Geralmente, o FOT sempre vai ser favorável para o banco, ou seja, ele fica com esse recurso sem demonstrar para você de forma imediata, e, quando for necessário, a captação de recursos a curto prazo, ou seja, com uma taxa de aplicação menor. O FOT ocorre quando o banco não avisa com antecedência sobre a existência de valores creditados. No caso de uma cobrança feita pela instituição financeira, o FOT diz respeito à diferença entre a data do pagamento do cliente e a disponibilidade real desse valor para a empresa. Geralmente fica aí, esse recurso fica aparecendo creditado com um dia de diferença, ou 2 dias de diferença, ou 3 dias, a gente chama ele de D1, D2 ou D3, que vai variar de acordo com, por exemplo, os finais de semana, os feriados, enfim, esses momentos todos que geralmente o banco já está usufruindo daquele recurso e ele vai acreditar para você posteriormente. Então, existe também essa questão que geralmente possibilita, isso é uma questão que acontece normalmente, mas possibilita negociar condições favoráveis à empresa, porque, de fato, o banco está utilizando o recurso do meu cliente antes mesmo de eu estar utilizando. E esse delay, esse gap de tempo, pode ser também um argumento para que você possa trabalhar com a sua instituição financeira. Como eu falei para vocês anteriormente, o custo por oportunidade é aquele valor que eu poderia estar investindo e eu não tenho condição de arcar naquele momento, e aquele valor pode ser variado. Aqui eu coloquei para vocês a opção A e a opção B para vocês poderem entender. Eu posso, por exemplo, ter ali um custo imediato, uma frota de carros que eu poderia comprar naquele valor e, posteriormente, aquele valor foi aumentado. Então, eu acabei perdendo uma oportunidade de negociar um valor interessante, apesar de que, por exemplo, o carro é algo que você comprou, na hora que você já pegou zero, ele já começou a perder valor. Já um prédio, um imóvel, uma empresa, a aquisição de um espaço físico, geralmente é o contrário. Geralmente você compra, ele começa a valorizar a partir do momento que você adquiriu. Então, às vezes, você não compra algum valor, alguma questão, justamente porque você não teve recurso naquele momento. E isso é, sim, contabilizado como prejuízo. Então, você perder uma oportunidade, de fato, vai influenciar nos seus fechamentos. E isso tem que ser levado em conta também. Poxa, hoje eu tenho 200 mil para gastar, negócio de 210. Eu perdi 10 mil reais ali por uma má aplicação, por uma questão que eu não observei. Isso também entra no seu saldo negativo de custos por oportunidade. E agora voltando a falar sobre o ciclo financeiro, porque é ele que vai conseguir, que vai permitir que você tenha aí a disponibilidade real aí dos seus custos ali na empresa. Então, lembra que a gente já conversou sobre esse ciclo aqui, a gente já olhou para esse quadro, a gente já viu que o ciclo econômico começa a partir do momento que você compra a matéria-prima até que você venda, esse é o ciclo econômico. E o ciclo financeiro, que é o que a gente vai trabalhar agora, ele começa exatamente quando você termina a fabricação do seu produto e começa a pagar os custos da operação. Ele vai entre a venda, pagamento de matéria-prima e recebimento da venda, esse é o ciclo financeiro, e o todo é o ciclo operacional. E a gente vai focar agora só no ciclo financeiro. Por quê? O ciclo financeiro é o que eu preciso tentar reduzir para que eu possa ter disponibilidade. É nele que está todo o segredo da coisa. Ou seja, a partir do momento que eu vou desembolsar algum valor, ao momento que eu vou receber esse valor, que eu vou pagar a matéria-prima e vou receber da venda, todo esse ciclo eu preciso tentar encurtar o máximo possível para que eu possa ter disponibilidade. E se a disponibilidade for muito grande, para que eu possa ter rentabilidade. Então, algumas estratégias aí para a gente poder tentar trabalhar um pouco isso. Primeira coisa, o financiamento de giro de operações. Esse financiamento ele contempla os prazos de pagamento de matéria-prima e outras fontes de recursos até o recebimento da venda. Esse é o primeiro cara que a gente tem que observar, que é o giro de operações. E o segundo são as estratégias para reduzir o ciclo financeiro. A primeira coisa, retardar o pagamento dos fornecedores, sem comprometer crédito. Ou seja, tentar fazer com que eu pague para frente o fornecedor sem que isso me atrapalhe dentro das condições que eu tenho de relação com ele. Acelerar o recebimento de duplicatas, ou seja, tentar receber do cliente mais cedo, sem que eu tenha a possibilidade de constranger o cliente, sem que eu perca a fidelidade daquele cliente,
mas não dando tanto prazo para que a gente possa trabalhar. E elevar o giro de estoque, ou seja, tentar fazer a venda acontecer de forma mais rápida, tentar fazer com que o meu estoque gire o suficiente para poder não ficar com a mercadoria muito tempo parado. E isso sem tentar ter riscos da paralisação por falta de estoque. Ou seja, tentar renovar o estoque, tentar fazer com que o meu custo gire, que meu fluxo de caixa aconteça, que eu consiga fazer essa dinâmica sem correr o risco de faltar do fornecedor e eu paralisar por conta disso. Tá? E algumas questões que também são interessantes a gente conhecer são os impostos operacionais, que são aqueles pagamentos relacionados às atividades operacionais. Ou seja, quando eu paguei, não quando eu lancei, mas quando eu paguei o fornecedor, quando eu paguei o salário, o encargo, o imposto, as contas a pagar, no momento que eu desembolso esse valor, a gente chama ele de DO, de desembolsos operacionais. No momento que eu tenho também um outro valor que a gente correspondente, que é o caixa operacional, que é a média mensal de recursos que suporta o desembolso operacional, ou seja, é a parcela do capital de giro necessária para suportar determinado nível de vendas, ou seja, aquele valor que eu vou ter médio para poder suportar os recursos, os desembolsos que eu vou ter naquela operação daquele mês, e o giro de caixa mostra as vezes que o caixa foi renovado naquele período, às vezes que eu consegui ter entrada e saída por um período geralmente anual, tá certo? E aí vou ter a divisão dos desembolsos que eu trabalhei pelo caixa operacional e das entradas que eu também vou trabalhar. Então, isso tudo acontece de forma muito dinâmica, geralmente atrelada mês a mês, para que você possa estar conduzindo ali as suas operações, tá? E a gente tem algumas equações que a gente também delimita para poder entender como que você pode fazer o controle aí da disponibilidade. A primeira delas é entender que existe uma divisão entre desembolsos operacionais, ou seja, aquele recurso que eu empreguei, que eu paguei naquele momento, com o caixa operacional, e o giro de caixa, que você faz a divisão de 360 dias do ano contábil, dividido pelo ciclo financeiro. Tudo isso te gera alguns valores, que aí você vai ter que trabalhar para fazer a redução desse ciclo financeiro. Dentre elas, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tive aqui uma situação de base de 135 dias, em que o meu fluxo de caixa, meu giro de caixa girou 2,5 vezes, ou seja, ele girou quase 3 vezes aqui nesse momento. Eu tive um total de desembolso aqui, por exemplo. Eu tive aqui um caixa operacional, que é a divisão entre as despesas e o giro do capital, que é o giro do caixa. Então, teve esse valor aqui de 8.043. E aqui eu contabilizei também o custo de oportunidade, aquilo que eu não consegui acertar, que foi de 1,8. E aí eu posso também já contabilizar a redução desse ciclo operacional e os benefícios anuais. E aí eu posso ir trabalhando isso de acordo com um período determinado. Eu vou fazendo essas situações aí para que eu possa tentar compreender como está funcionando a saúde financeira das disponibilidades da minha empresa. E aí, a partir do momento que você determina, você pode, por exemplo, verificar pelo seu giro de caixa, verificar pelas oportunidades, verificar pelo caixa operacional de fato, para que você tenha condição de aplicar esse recurso de forma sábia, que você possa administrar as disponibilidades de recursos da sua empresa sem trazer nenhum prejuízo, tentando sempre trazer essa disponibilidade suficiente apenas para que você possa trabalhar com rentabilidade em outras instituições financeiras que rendam aí valores a ser agregados. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula de hoje e eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas aí para a gente, tá bom? Vou interromper o compartilhamento aqui. Por favor, perguntas, fiquem à vontade. Todo mundo entendeu tudo, gente? Que maravilha! Tudo certo? Professor, uma dúvida que eu fiquei, em questão da disponibilidade, que você falou ali de alta e baixa disponibilidade. Na hora que você falou da baixa, que você falou sobre a capacidade de solvência ruim, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com a capacidade de solvência. Você está falando, tipo, em geral, capital, a partir da disponibilidade de ativos, é isso? Exato, disponibilidade de ativos. Quando eu falo sobre você ter ali a capacidade de solvência, seria a capacidade de você administrar todas as necessidades de custos operacionais que você tem. Tá? Isso é a necessidade de você ter e manter ali um fluxo positivo, algo que permita que você tenha a condição de arcar com os seus custos. Tá? Agora, quando você tem ali uma baixa disponibilidade, você acaba tendo problema de solvência, tendo problema de estabilidade da empresa.
Quando você tem uma alta disponibilidade, você acaba tendo problema de rentabilidade, porque aquele dinheiro não está aplicado, está disponível para você usar, mas não está rendendo nada. E aí você tem esse conflito para poder administrar. Ah, entendi agora. Valeu. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Tranquilo? É bastante coisa. Então, eu vou deixar vocês agora revisando um pouquinho do que a gente conversou agora. Vocês têm uma atividade a ser feita, tem aí umas 15 perguntinhas a serem respondidas. Respondam elas com calma e olhando, observando cada um dos itens que a gente comentou aqui agora. Porque vai ajudar você a refletir um pouco sobre o que a gente está estudando agora e vai conseguir trazer isso para vocês aí de forma muito prática depois. Da mesma forma que a gente fez os outros demonstrativos contábeis quando a gente trabalhou nas outras sessões anteriormente, essa aqui, a gente começa agora uma nova linha que também é prática, que também vai permitir que vocês tenham aí uma visão maior sobre a empresa, tá bom? Eu fico à disposição de vocês ali no grupo do WhatsApp, comecem a atividade a partir de agora, e caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir chamando ali também, que a gente para poder conversar. Não fique com dúvida, porque isso acaba atrapalhando vocês, tá bom? Beleza? Então, boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus e qualquer dúvida pode chamar, tá? Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Até mais, até semana que vem.